Bom dia, pessoal. Estou colocando o sistema de streaming no ar. Vamos ver se está tudo certo. Aí já iniciamos a nossa aula. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal conectar. E aí já iniciamos. Agora é 9:02. Esperar um minutinho aí. Hoje é sexta-feira, último dia do curso. O pessoal deve estar mais tranquilo. Já vamos iniciar. Bem, vamos lá. Bem, primeiramente, bom dia para quem está me ouvindo. Hoje é a nossa última aula sobre a parte de infraestrutura. Ontem nós vimos duas partes interessantes do curso, que foram, deixa eu abrir aqui o meu blog com o nosso programa de aula. Então, ontem nós vimos alguma coisa sobre IPv6, né? Configuração em modo dual stack e para funcionar em IPv6 only. Demonstrei, né? Alguns sites IPv6 only. Demonstrei como fazer túneis Teredo, né? Em cima do Ubuntu, para permitir com que essas máquinas tenham conectividade IPv6, mesmo você não tendo tráfego nativo na sua rede. Demonstrei também a configuração do Squid 3, né, que já tem suporte a IPv6. Pois bem, o que sobrou hoje para nós vermos? Bem, ontem ainda a gente viu a parte de build-out, né, toda a parte de configuração do build-out. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje alguns tópicos, né. Eu fiz aí uma lista, eu estava preparando agora no início dessa aula, uma lista de tópicos que a gente vai ter que estudar ainda, né, a respeito de infraestrutura. São tópicos gerais, né, nenhum deles é extenso da forma como foi o Varnish, por exemplo, que a gente ficou quase 2 dias em cima. Mas todos eles são importantes, todos eles fazem alguma diferença quando a gente está instalando uma estrutura de produção, né. Todos eles têm a sua importância. Muitos deles são dicas, né? Dicas de como eu costumo administrar os meus sistemas, né? Dicas de que, enfim, alguma vez já salvaram a minha pele, né? Então, eu vou tentar passar. Hoje vai ser um dia mais light. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir mandando. E eu não sei, talvez sobre tempo na nossa aula de hoje, porque a gente acabou dando destaque apenas a alguns assuntos que vocês tinham mais interesse e, enfim, num curso de 15 horas acabou aí sobrando imagino que vai acabar sobrando algum tempo aí. Mas vamos ver se até o final do dia a gente vê tudo que eu tenho programado aqui, e aí se sobrar algum tempo, bem, paciência. Espero que tenham perguntas aí pra gente preencher esse tempo. Vamos lá. Eu vou começar falando a respeito da parte do ZDB, tá? Do ZDB, do nosso banco de dados aí do Plone. O ZDB,
Bem, só recapitulando, né? A instalação a gente já viu, configuração do Python, Zope e do Zell a gente já viu, né? O próprio build-out faz pra gente. Não tem muito o que fazer aqui, a única coisa que eu mostrei é que o Python, a gente está usando o Python do sistema. Mas agora, a configuração do ZDB, provavelmente dito, do banco, a gente ainda não viu, tá? Então vai ser o que eu vou mostrar agora. O que eu tenho para dizer sobre isso aqui? São duas coisas. Primeiro, o ZDB mudou, né? O ZDB mudou. A versão que a gente estava mais habituado a usar do ZDB era a versão 3.7, né? Que era a versão que vinha aí no Plone 3.0, por exemplo, né? Foi uma versão já interessante, que teve uma série de melhorias. Foi uma versão que começou a ter um mecanismo MVCC para controle de transação, então ela teve uma série de melhorias de performance, né? Mas o ZDB ele teve que mudar. As versões mais modernas do ZDB, essas versões que vêm no Plone 4 e no 4.1, elas têm um recurso interessante que é persistir blobs. Vamos tentar entender o que é esse conceito de blobs. Blob é um arquivo binário longo, né? Potencialmente longo, não necessariamente longo, mas potencialmente longo, que a gente utiliza no Plone para quê? Para persistir conteúdos que são que não são objetos, instâncias de objetos propriamente ditos, mas eles são instâncias de, por exemplo, de um arquivo PDF, ou de uma planilha, ou de um documento do Word, né? São arquivos binários. Esses arquivos binários, eles sempre foram problemáticos dentro do ZDB, porque eles acabavam transformando o nosso ZDB, o nosso DataFS, num arquivo gigantesco, né? Então isso dificultava o processo de backup, isso dificultava aí enfim, o próprio processo de pack, né? Que ele era um processo demoradíssimo, né? E você tinha às vezes que manipular arquivo de 30, 40, 50 GB, um arquivo, né? Isso era complicado para o sistema operacional, complicado por uma série de coisas. O que o pessoal fez no ZDB novo? O pessoal finalmente resolveu atacar um problema, que era o problema da persistência de objetos longos, não dentro do ZDB, mas como um arquivo externo, tá? Ou seja, hoje você dá o upload de uma imagem dentro do Plone, essa imagem ela vai gravar um objeto no Plone, no ZDB, no DataFS, né? Mas a imagem propriamente dita, o arquivo de imagem, ele vai ser persistido num arquivo separado, né? Num arquivo que fica no file system, num diretório separado, né? Quais são as vantagens disso? Bem, a primeira vantagem é que antes muita gente fazia isso e utilizava aplicativos, né, produtos para implementar essa parte, tipo File System Storage, por exemplo, ou External Storage. Naturalmente isso ficou deprecated, tá? Isso não precisa ser mais utilizado. Eu vou mostrar agora na prática como isso é feito, né, como é que está funcionando isso, para depois a gente discutir as vantagens e as desvantagens dessa nova abordagem, tá? Por que a gente tem que ver isso? Tem que ver isso porque isso impacta diretamente na nossa infraestrutura, né? A forma como é que a gente vai montar os nossos clusters vai ficar um pouco mais simples. Então, vamos lá. Vou abrir um terminal. Vamos fazer um SSH no nosso servidor. Meu servidorzinho de rede interno aqui. Ok. O que nós vamos fazer? Deixa eu aumentar a fonte um pouquinho. Vamos nos posicionar no diretório do curso, é home shiru curso, Plone 4.1, ou seja, essa é a raiz do nosso servidor. Agora eu vou me posicionar dentro do diretório que tem o ZDB, que tem os nossos arquivos, né? São dois diretórios. Como eu falei, ele vai ter um diretório específico para o DataFS, para o banco de dados, e um outro diretório separado para os blobs, né? Não é o mesmo diretório por uma questão de comodidade. Pode ser que numa infraestrutura sua você tenha o interesse, por exemplo, de montar os blobs num file system, por exemplo, que está dentro de um storage, né? E montar o DataFS num file system local. Se você precisar fazer isso, digamos que você tem uma grande quantidade de arquivos binários, né?
vai ser interessante você fazer isso para você ter um melhor gerenciamento de como os teus dados estão sendo persistidos, né? Então a gente já, por padrão, coloca em dois diretórios diferentes, os blobs e o ZODB propriamente dito. Então isso fica dentro de Zell Cluster, que é onde é que fica a instalação, dentro de var, e aqui a gente vai ter um diretório File Storage, que é onde fica o DataFS, e um diretório Blob Storage, tá? Se eu der um ls-l do File Storage, eu vou ver que eu tenho ali o meu DataFS, e um ls-l do Blob Storage, eu vou ver que eu tenho só um diretório TMP, mas não se iludam, eu tenho também uma estrutura de layout definida aqui, tá? Então aqui ele tem uma espécie de árvore. Deixa eu ver se eu tenho o comando tree aqui. Tenho. Tree blob storage. Nesse caso aqui ele está vazio ainda, né? Não tem nenhum arquivo binário lá dentro, né? O que eu vou fazer? Eu, para forçar um teste aqui, só um instante. Voltando. Para fazer um teste aqui, a gente vai fazer o upload de uma imagem, fazer um objeto imagem, né, do clone. E dentro dessa imagem nós vamos botar, sei lá, um screenshot, alguma imagem que a gente tem no nosso sistema. Vamos lá então, vou acessar aqui, deixa eu ver se está acessível via proxy, tá? Eu vou fazer direto na instância para não dar rolo. Ok, acessei aqui. E agora vamos vir aqui e vamos adicionar um objeto do tipo imagem, tá? Vou botar aqui teste e ele vai pedir para fazer o upload de algum arquivo, né? Vamos ver aqui imagens, ver se eu tenho uma coisa, tá vazio. Desktop tem alguma coisa? Não, vou fazer um print screen então. Não, aqui ele pegou o print screen no meu outro ambiente. Vou fazer um file então. Ao invés de fazer uma imagem, vou fazer um file só para não ter que criar uma imagem aqui. Arquivo, que é equivalente, né? Os dois têm implementação de blob. Eu posso botar um arquivo qualquer aqui. Vamos fazer o upload dele. Vou pegar aqui em modelos. Não, modelos não. Onde é que tem uma coisa? Download. Tá, vou pegar o próprio Firefox. Eu já tinha baixado o Firefox, né, para instalar no meu ambiente aqui. Vou botar uma cópia do Firefox dentro do clone. Salvamos. E maravilha, tá? Então tem aí o meu arquivo dentro do clone. Como é que isso é persistido, né? Esse arquivo aqui que a gente está vendo de quase 14 megabytes de tamanho, né? Como é que ele funciona? Se eu olho agora no Tree Blob Storage, eu estou vendo que eu tenho aqui uma estrutura de diretórios, né? É uma estrutura interna que o ZDB implementa para fazer a persistência dos objetos. Então essa estrutura de diretórios aqui é mantida pelo próprio ZDB. Ela não é uma estrutura que representa o patch acessível dentro do ZOP para o próprio objeto, tá? É uma estrutura, enfim, que ela é criada a partir de ponteiros, né, de endereçamento interno do próprio ZDB. Mas o nosso arquivo, ele está aqui, né? Então se eu entrar e der um cd blob, entro lá naquele diretório, né, e dou um comando file daquele arquivo, ele vai me dizer aqui que esse cara, ele é um arquivo compactado com bzip2, que é justamente o algoritmo de compressão
que estava aplicado no meu Firefox, que era o Firefox star.bz2, né? E qual que é o tamanho dele? O tamanho dele é justamente os 14 MB que eu tinha originalmente. Então aqui é uma cópia fiel realmente do meu arquivo, tá? Eu não tenho aí nenhum outro tipo de header, de boilerplate, de nenhum tipo de, enfim, modificação binária em relação ao arquivo original, tá? Então essa é a grande diferença de como as coisas estão sendo tratadas agora, tá? Eu tenho aí uma persistência de um arquivo no disco físico, né? Algumas vantagens, tá? Que a gente tem naturalmente desse modelo. Bem, a vantagem mais óbvia é a seguinte: quando a gente tinha, deixa eu botar assim para o pessoal entender, quando a gente tinha um sistema antigo, né, baseado em File System Storage, e esse sistema precisava persistir arquivos no File System, o que acontecia? Quem fazia a operação de manipular o File System era o processo do ZOP, né? Era o processo da instância. Então, se você tinha 50 instâncias, você tinha que ter 50 processos manipulando uma área de disco do sistema operacional. E essa área, se obviamente tinha que ser a mesma para todas as instâncias, tinha que ser, bem, ou um file system local com algum algoritmo de sincronização, né? Ou um file system remoto que pudesse ser acessado, né, com leitura e escrita a partir de todas as máquinas. Isso por si próprio já é suficientemente complicado para você ter alguma dor de cabeça, né? Porque você ter duas máquinas montando o mesmo file system remoto com leitura e escrita tem os seus riscos, né? Você consegue fazer isso, por exemplo, com NFS, né? Mas todo mundo sabe que o NFS tem os seus problemas, né? O ideal mesmo é que isso fosse um file system moderno, aí, tipo esse Oracle File System, por exemplo, que ele foi pensado, planejado para esse tipo de tarefa, né? Mas é uma solução meio capenga. Por quê? Porque você tinha que se preocupar com algumas adaptações a nível de sistema operacional mesmo, né? Para permitir a sincronização dos teus dados entre os diversos nodos, né? Isso foi finalmente arrumado justamente porque agora quem faz esse trabalho é o banco de dados, é o ZDB. Então agora quando você manda, né, via aplicação, fazer a gravação de um arquivo binário grande, né, de um blob, isso é feito pelo ZEL. E o ZEL vai fazer isso num único lugar, que é justamente a máquina, né, o computador, o servidor, que está rodando o processo do ZEL e que tem acesso ao ZDB, né? Então isso acaba simplificando drasticamente toda a infraestrutura que você tem que montar. Você não tem que mais se preocupar com file system remoto, né? Sincronização de file system entre máquinas. E aí isso desenterra uma série de esqueletos, né? Vai desenterrar problemas aí da área de segurança, firewall, tráfego entre as máquinas. A própria tolerância à falha, ela é um negócio muito complicado de você garantir num ambiente que nem esse, né? Porque antes você conseguia montar diversas instâncias, às vezes com o objetivo de ter uma tolerância maior à falha, né? Mas você insistia em botar arquivos no file system. Isso gerava um ponto único de falha, que ou você tratava com replicação e sincronização, ou você centralizava, e aí assumia os riscos de centralizar essa informação no único file system, gerando, né, claro, a situação onde esse file system pode sair do ar por algum motivo e você ficar com todo o teu sistema inoperante. No caso do ZEL, isso não é muito diferente, né, porque querendo ou não, o ZEL ainda continua sendo uma espécie de ponto único de falha para os nossos sistemas. Mas pelo menos ele é um ponto único de falha que não depende de protocolo de rede, não depende de uma série de dependências, né, de sincronização que outras soluções você acabava tendo que fazer, né?
E hoje em dia não é lá muito difícil de você fazer uma replicação do Zell, né? Se você quer ter uma estrutura realmente tolerante a falhas e você quer ter o Zell, que seria o único ponto único de falha da tua estrutura, por quê? Parte de front-end é fácil replicar, né? Você coloca um balanceador de carga a nível de DNS, coloca lá vários servidores Nginx, vários servidores Varnish, ou 2 servidores Varnish, né? E faz o proxy numa espécie de grade, né? Do que um servidor faça proxy para todos os servidores da camada de baixo. E aí coloca N instâncias. O único cara que você não consegue fazer vários é justamente o Zell, que ele vai manipular um ZDB, né? Aí como é que você pode replicar isso? Bem, tem muita solução no sistema operacional que faz essa replicação. Hoje em dia a DRDB é uma solução que está bem estável, passou a integrar o kernel padrão do Linux, né? Então é bastante legal assim de você replicar uma máquina Zell com DRDB, né? Não é difícil não. Só para quem não conhece, deixa eu mostrar o que é o tal do DRDB. DRDB é um protocolo para sincronização de dispositivos de bloco via rede, né? Ele seria assim a minha escolha óbvia para fazer a alta disponibilidade de um sistema de Zell, né? Está aqui ele, ó. Na verdade ele faz parte do kernel do Linux padrão a partir da 2.6.33, né? É isso aí. Basicamente o teu disco, né? O teu dispositivo de disco, ele é replicado para outra máquina que também tem DRDB através da tua placa de rede, né? Então uma modificação que você faz num disco, ela é automaticamente replicada para outro disco via rede. Isso tem os seus poréns, né? Você tem que ter uma rede rápida o suficiente para conseguir aguentar as atualizações, né? Mas se a tua aplicação ela foi bem escrita, é uma aplicação Zope que foi bem escrita, ela certamente vai ter pouco volume de escrita no ZDB. Então é perfeitamente possível você ter uma máquina Zell rodando em cima de DRDB. Eu conheço casos, inclusive, de gente que roda Oracle em cima disso e funciona muito bem. Funciona muito bem mesmo. Tá? Então esse é o ponto, né? A gente acabou resolvendo as coisas, né? Parou de enxergar o mundo de uma forma distorcida, né? E resolveu o problema, espero eu, que de uma maneira definitiva, né? Fazendo com que o próprio Zell faça o gerenciamento desses arquivos binários. Tem algumas coisas legais para a gente ver em relação a forma como é que o Zell faz isso, tá? Isso não é muito documentado, mas vamos tentar procurar aqui para esclarecer isso. Essa estrutura que eu mostrei para vocês, essa estrutura de árvore aqui, ó, onde o meu binário longo que foi criado, eu criei um objeto imagem, um objeto arquivo, né, na raiz lá, chamei ele de teste e dei o upload do Firefox, do instalador do Firefox para dentro dele. O objeto ele persistiu, o objeto propriamente dito ele persistiu no DataFS, mas o meu binário longo ele colocou um arquivo nessa estrutura aqui. Essa estrutura aqui ela tem um nome, né? Existem alguns modelos de estrutura que representam a forma como é que essa estrutura de blob storage é criada. Tem algumas formas, né? A forma padrão é essa que eu mostrei. Ela é, deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Eu acho que é Bush. É Bushy, né? Que é o layout. Se você dá um cat de ponto layout, que é um arquivo que fica dentro da tua área de blob storage, ele já te diz como é que é o modelo de persistência, né? Tem alguns outros. Deixa eu ver se eu acho a documentação deles. Deixa eu só procurar numa outra janela para não poluir aí.
Os dois modelos são o Bush e o Laune, né? Tem uma discussão disso justamente no Stack Overflow. Aliás, eu sou um dos grandes fãs desse site do Stack Overflow. Geralmente quando você tem perguntas que nem essa, sempre alguém já fez antes, né? Aqui ele pergunta qual é a diferença, né, do Bush e do Laune. É justamente a forma como é que aquela árvore ali é criada. Uma delas é baseada no patch relativo, outra é baseada no OID do objeto, que é o identificador único que o objeto tem dentro da camada dos JDB, né? Isso é explicado aqui, ó, que são os blobs layouts, né? O Bush, deixa eu aumentar a fonte para aparecer no vídeo. O layout Bush, ele é alguma coisa assim, ó, tá? Que é o path do nosso arquivo. Eu já mostrei isso. E o Laune, ele é um pouquinho diferente, né? Por que o Bush é o padrão? O Bush é padrão porque, teoricamente, ele é mais portável. É o que está explicado aqui. Mas essa versão alternativa, que é o Laune, ela é... teoricamente, ela cria uma estrutura um pouco menor, um pouco menos... enfim, uma profundidade menor para representar os nossos diretórios, mas ela tem alguns problemas com alguns file systems, tipo o ext3. Tá? Porque no ext3 tu tem uma limitação do kernel que determina qual é a quantidade máxima de subdiretórios que tu pode ter dentro de um diretório, que são 32 mil subdiretórios, né? Então, potencialmente, dependendo da forma como é que o teu ZDB estruturou a informação, nesse layout Laune tu pode esbarrar nesse tipo de limitação de diretório. Isso no ext4 não existe, né? No ext4 esse limite já foi, né, melhorado aí em algumas, enfim, acho que é 64 mil, acho que é o dobro, uma coisa assim. Mas enfim, esse limite subiu no ext4, essa limitação aí não existe. E é justamente por causa disso, para não ter que se preocupar com isso, que a gente usa o outro modelo, né? Bem, essa documentação aqui ele mostra como migrar de um para o outro e tal, enfim, está bem documentadinho isso. A gente geralmente não vai precisar se preocupar com esse tipo de peculiaridade, né? Isso é transparente para a gente, né? Mas é bom entender o porquê que as coisas são feitas, né? Entender porquê que isso é feito dessa forma. Muito bem. Vamos entender agora o que muda isso do ponto de vista de administração, né? Ocorre o seguinte: quem vai administrar um ZDB hoje tem que se preocupar praticamente apenas com uma coisa: a performance do banco, que ele esteja respondendo bem, e backup, né? O banco, apesar de ser um banco um pouco opaco assim para quem não é da área de desenvolvimento, enfim, para quem é da área de infraestrutura, geralmente você vai estar mais acostumado a mexer com bancos que tem tabelas, que tem índices, né? Que tem uma estrutura relacional. O ZDB é um pouco alienígena, assim, para quem não está habituado a trabalhar com um banco 100% orientado a objeto. Mas ele é um banco que não tem muita preocupação com a administração também. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Se preocupar com a performance dele e se preocupar com o backup. A performance do ZDB ela depende essencialmente do cache que o ZDB tem, tá? O que acontece? Querendo ou não, o ZDB ele faz operações em disco, né? Ou seja, ele é um banco de dados que está armazenando os dados num dispositivo de disco. E esses dados, eles por serem ali armazenados, tu tem que ter algum tipo de cache para as operações que vão fazer acesso a esse disco. Como é que funciona esse cache? Bem, o primeiro cache é o cache do próprio sistema operacional, tá? Tem um gráfico que eu gosto de mostrar. Deixa eu pegar o URL dele, porque o pessoal às vezes não entende a importância disso. Deixa eu mostrar.
Ó, esse aqui é o gráfico de utilização de memória de um dos meus servidores, tá? Esse servidor, se vocês perceberem, ele tem 32 GB de memória RAM, tá? Pelo gráfico dá mais ou menos para entender isso. E a gente vê aí uma divisão mais ou menos clara entre uma área verde, de mais ou menos uns 10 GB, né? Que é uma área, que é a área que está sendo utilizada por aplicativos mesmo, e tem uma área de uns 20 GB, que é a área que é utilizada para cache. Aí vocês perguntam, cache do quê? Cache justamente das operações de I/O e de disco, que são operações que tem que ter cache, né? Quando o kernel está tentando fazer um acesso a disco, os sistemas modernos geralmente não vão ler o disco. Eles vão fazer isso na primeira vez, onde você não tem escolha. Mas às vezes, nos acessos posteriores, sempre que possível ele vai ler esse arquivo de um cache em memória. Primeira vez ele lê no disco, coloca na memória, a próxima vez ele sabe que o arquivo, por exemplo, não mudou, né? Ou se o arquivo mudou, ele mantém o rastreamento, a rastreabilidade dessa modificação. E ele sempre vai acessar esse arquivo aonde? Vai acessar esse arquivo na memória, tá? Então a máquina que tem ZDB hoje, é importante que ela tenha uma boa folga de memória, justamente para a gente ter essa relação aqui, ó. Aqui eu tenho relação mais ou menos de 1 para 2, né? Para cada 1 GB que eu tenho de utilização de aplicativo, eu tenho 2 GB livre na máquina para fazer cache. Parece um pouco de desperdício de memória, mas principalmente para máquinas que têm um I/O muito pesado, né? Sistemas, no meu caso, eu tenho utilizado essa estratégia para sistemas que têm virtualização, principalmente file system virtualizado, onde às vezes as operações de leitura são pesadas, né? E para aplicações que têm banco de dados. Então essa relação assim, de ter uma boa folga para cache, ela tem me dado um bom resultado, tá? Então a minha recomendação é, se você vai montar lá um servidor ZDB, beleza. A gente sabe que o ZDB come uma mixaria de memória, sei lá, come lá 50, 100, 200 MB de memória, tá? Trabalhe com uma boa folga, tá? Coloque lá, sei lá, 1 GB, 2 GB de memória RAM para essa máquina, pelo menos, né? Porque às vezes essa máquina não é uma máquina física, né? Essa máquina pode ser uma máquina virtual, né? Então, coloque lá uma boa folga para essa máquina, justamente para evitar com que essa máquina tenha que fazer operações de I/O acessando o I/O físico, tá? Principalmente agora que a gente está trabalhando aí com arquivos binários longos que estão no sistema de arquivos, é especialmente importante que a gente tenha uma folga de memória para o próprio kernel do Linux fazer uma otimização do acesso a esse sistema de arquivos, tá? Então esse é um ponto. Máquina com bastante memória nunca é demais, tá? O segundo ponto é o seguinte: existe um protocolo que o próprio Zero implementa na forma de como as instâncias utilizam o ZDB. A gente tem que lembrar o seguinte: o ZDB pode estar numa máquina física e as instâncias que utilizam o ZDB, né, o ZOP Server, que conecta que conecta no Zell Server, que é onde está a máquina do ZOP, do Zell, né? Essas máquinas podem ser diferentes. Isso significa o seguinte, que todo o acesso ao banco de dados, ele é um acesso que ele é potencialmente custoso, né? Você tem que, a todo custo, né, de alguma forma, evitar que o ZDB faça esse acesso à rede, tanto quanto possível. O que isso significa? Significa que o cliente, né, o servidor ZOP, ele vai ter que ter um cache local de quais são os objetos do ZDB que ele acessou. E o ZDB, por sua vez, implementa um protocolo de invalidação de caches, tá? Eu vou explicar esse protocolo, deixa eu ver se eu acho a documentação dele na internet. Uma vez existia isso, vamos ver se eu acho. Bem, não é muito fácil de achar.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Bem, eu vou explicar então como é que isso funciona. O que acontece é o seguinte: quando a gente está trabalhando com o ZDB, o ZDB ele tem um fluxo de entrega das mensagens, né? Ou seja, eu peguei lá deixa eu ver se eu tenho uma imagem que mostra isso, só para explicar. Deixa eu ver aqui. Não tenho isso à mão. Mas vamos lá, vou explicar do mesmo jeito. Como é que funciona? Eu tenho lá por exemplo, eu tenho um objeto que nunca foi acessado nem nos ADB e nem na instância. Como é que funciona? Tá, o browser foi lá, fez o request, ele atravessou o Nginx, atravessou o Vern e chegou no Zope. O Zope precisa de um objeto para processar aquela requisição. Ele não tem esse objeto em memória, nunca acessou esse objeto. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para o Zell. Essa requisição atravessa a rede, ele vai lá para o Zell, pergunta: Zell, você tem esse objeto? Ele também nunca acessou esse objeto. O que ele faz? Ele vai e lê o ZDB no disco, né, no file system físico. Na volta, o que essa leitura vai fazer? Ele vai guardar isso num cache no próprio Zell, né, num cache em memória, e vai devolver esse objeto via rede para o Zope. O Zope vai colocar isso também num cache em memória, tá? E o Zope vai utilizar esse objeto. Se o mesmo Zope pedir o objeto, ele não vai precisar solicitar esse objeto para o ZDB de novo. Ele vai pegar do próprio cache que ele já tem em memória e vai economizar a conexão de rede. Se um outro cliente precisar, ele não vai ter isso em memória, porque esse cliente não tem memória compartilhada com o primeiro, ele pode estar inclusive em outra máquina. Ele vai solicitar isso via rede, vai perguntar para o Zell: Zell, você tem esse objeto? Ele tem já. Ele já leu isso no disco, já está na memória dele. Então ele vai devolver via rede para essa instância e, por sua vez, essa instância vai utilizar. Esse é o funcionamento padrão. O que acontece? Quando o objeto muda, tem um protocolo de invalidação, tá? Para evitar com que esses clientes utilizem um cache antigo desse objeto, né? Então, quando, por exemplo, o cliente 1 foi lá e alterou esse objeto, ele manda uma mensagem para o ZDB vai lá, altera esse objeto no banco de dados, né? Fisicamente ele vai lá, faz um commit na base, e ele invalida o cache que o próprio Zell tem, na máquina que está o banco de dados, né? E aí ele manda uma mensagem para todos os clientes que ele tem conectados, dizendo: ó, objeto tal mudou de versão, tá? Significa o seguinte, significa que a partir desse ponto, os clientes vão receber essa mensagem e vão saber que eles não podem mais usar os seus caches locais, né? Eles vão pegar e vão fazer uma nova requisição quando precisarem desse objeto. O que isso significa? Significa que você tem que fazer um dimensionamento do cache das instâncias que ele, ao mesmo tempo, minimize o tráfego de rede entre o Zope Server e o Zell Server, né, entre o cliente do Zell e o servidor do Zell. Ele minimiza esse tráfego de rede para acesso a dados. E, ao mesmo tempo, que ele não seja um cache gigantesco demais para que o processo de invalidação gere uma tempestade de mensagens tão grande que acabe degradando a performance do teu servidor. Se você, por exemplo, tivesse um cache infinito, a gente tem que pensar sempre, né,
assintoticamente, né? Se você tivesse cache infinito, tivesse memória infinita nas máquinas, o que aconteceria? Você naturalmente teria uma cópia de todo o banco de dados na memória de cada servidor ZOP, né? Cada mudança que um objeto sofresse, essa mudança teria que ser replicada entre todos os nodos. E tem cliente aí, tem gente usando servidor, cluster ZOP com 80 instâncias de ZEL, de ZOP, né, conectada num ZEL único. Então essa troca de mensagens ela tem que ser considerada, ela não é uma troca pequena, né? Você imagina aí, você faz uma modificação no objeto, geralmente não é um objeto só, você modifica vários durante uma transação, né? E querendo ou não, você está amarrado ao tráfego de rede, né? Você depende, né, da velocidade da rede para fazer a invalidação desses caches. O que eu tenho visto, né? Eu tenho visto o seguinte, que isso é uma configuração bem empírica, tá? Depende muito do sentimento que você tem de performance da tua aplicação em relação a quanta memória você pode gastar. Na prática, a memória não dá em árvore, né? Apesar de hoje em dia a gente já ter aí acesso a estruturas de hardware com algumas centenas de gigabytes, né? Isso não é a regra geral. A regra geral, quando a gente vai botar uma aplicação em produção, a gente nunca tem todo o hardware que a gente gostaria. A gente sempre está precisando de mais e mais máquina. A gente nunca tem memória sobrando, né? Principalmente para uma aplicação ZOP, que ela consome muita memória, né? Ela é muito exigente com memória, a gente nunca tem memória sobrando. Então o ideal é que a gente consiga criar os nossos caches do JDB nas instâncias com um cache tão grande quanto possível, né? Desde que a gente não tenha swap e deixe ainda para o sistema operacional alguma folguinha para ele fazer a operação de I/O, né? Que a gente deixe aí alguma folga para o sistema ainda fazer aquele cache em memória clássico que todo sistema operacional precisa para não ficar I/O bound, né? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso no ZEL, enfim. É uma coisa bem clássica, não é novidade para muita gente, mas eu tenho que mostrar, isso é importante. Bem, antes de eu mostrar disso, deixa eu responder uma pergunta. Pergunta do Carlos: tem solução cluster ativo para ZEL Server? Tem solução para isso. Mas eu não recomendo muito para produção, assim, tá? Tem duas, inclusive. Tem uma delas que eu sei que o pessoal usa em produção, mas eu não cheguei a testar, não posso garantir a qualidade disso. Eu acho que é uma solução muito complicada, mas existe. E tem uma outra que é uma solução mais simples, mas que ela ainda está um pouco instável para usar em produção. Eu vou mostrar as duas então, já que pediram. Solução ativo e passivo todo mundo conhece, né? Já falei, DRDB. É a solução mais fácil. Tem algumas, né? Tipo a própria solução da ZopeCorp, o ZRS, que é um produto comercial, também faz isso, né? Ele trabalha com um protocolo de troca de mensagem baixo nível, direto no ZDB, para garantir a sincronia do banco. Mas o legal mesmo é você ter uma solução de sistema operacional para isso. Ninguém vai me convencer do contrário. Eu acho que esse é o tipo de problema que tem que ser tratado a nível de sistema operacional. Um bom administrador de sistema vai saber resolver isso sem maiores dores de cabeça. Deixa eu mostrar o que tem para replicação ativo-ativo. Nenhuma delas eu recomendo para produção, mas é bom vocês saberem, né, para ver para onde é que o mercado está andando. A primeira delas chama-se ZEL Ride. É esse cara aqui. Esse aqui é o projeto. Tá? Apesar dele já ter uma versão 1.0, ela é relativamente antiga, né? É de 2010.
até onde eu sei, não tem ninguém grande usando isso em produção. Como é que funciona o Zero-Ride? O Zero-Ride ele funciona como se tu tivesse um servidor Zero que você pode montar RAID 1 de diversos Zeros físicos, né? Ou seja, é como se você tivesse um servidor Zero que ele replica aquele trabalho para diversos bancos de dados. E ele mantém um controle da integridade desses servidores, tá? Assim, da mesma forma que a gente tem lá a integridade de um dispositivo de RAID, né? RAID é para fazer alta disponibilidade de disco. A gente pode também utilizar esse Zero-Ride para fazer a alta disponibilidade do ZODB, tá? O cara que desenvolve isso, o principal desenvolvedor, é um cara chamado Christian Theuni. Ele é alemão e eu cheguei a conversar com ele algumas vezes. E um dos meus ex-funcionários, um cara chamado Dirceu Tiegues, trabalhou comigo aí quase uns 3 anos. Ele trabalhou nesse projeto com verba do Google Summer of Code, né? Então ele foi um dos colaboradores no desenvolvimento. O problema é o seguinte: apesar desse projeto ter tido financiamento, ter tido gente bancando, o próprio Google Summer of Code incentivando, ele é um projeto complicado demais, né? É um projeto que tem que mexer bem fundo dentro do ZDB. E o ZDB, nos últimos anos, ele passou por uma série de melhorias, né? Ele passou aí da versão 3.7 até a 3.11, eu acho. Eu acho que é 11. Que é a versão que está no Plone 4.1. Ele passou por uma série de melhorias, implementação de blobs, implementação de MVCC, enfim. E aí fica difícil de você desenvolver um software desse e se manter em sincronia com essas diversas melhorias que o ZODB base vem sofrendo, né? Mesmo o pessoal que desenvolveu o Zero-Ride, eu acho que eles não têm usado isso em produção, tá? Então, se eles não usam, por que eu vou usar? Mas é o tipo de coisa que teoricamente funciona, tá? Teoricamente funciona. Na pior das situações, o que vai acontecer é você ter um ZODB que não vai estar conseguindo replicar, né? Mas ele não vai chegar a explodir ou corromper, né? Você não vai ter um problema desse nível. Mas é aquela história: alguém teria que parar e testar e começar a reportar bugs, porque o software ele só amadurece mesmo a partir do momento que tem gente usando, né? E que cria-se uma espécie de massa crítica, né? Sem ter gente usando um software, ele naturalmente vai estacionar, ele vai apodrecer, né? Se tornar velho. Ele só vai se tornar realmente estável com bastante gente usando, né? Então é uma briga aí é uma espécie de ovo e a galinha, né? Como é que você vai ter um sistema de altamente tolerante a falhas, se para isso você depende de um sistema bem testado e estável, se ninguém usa porque justamente não está totalmente estável, né? Então tem uma espécie de deadlock aí natural no desenvolvimento dessas soluções, né? Eu perguntei para o Dirceu, me perguntaram numa lista aí o que eu achava desse software uns dias atrás, e eu perguntei para o Dirceu, que é o cara que trabalhou no projeto, né? Se ele sabia se tinha alguém usando em produção. O que ele me disse era justamente que ele não conhecia ninguém usando isso em produção, nem o pessoal que desenvolveu o software. Então é melhor, se você for testar esse tipo de coisa, teste, mas teste com o devido cuidado, né? Você foi avisado. Outra solução é o que o pessoal do Tio Livre implementou. Deixa eu ver se eu acho isso no meu bookmark. Como é que é o nome que eles deram para a tecnologia? Isso é para o pessoal que trabalha, o pessoal que desenvolve um ERP livre aí, que é baseado no Zope.
Aí eles tiveram que fazer essa solução de replicação do ZODB, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve estar no meu repositório de documentos. O nome, deixa eu ver qual é. O nome é estranho. NEO. Achei aqui. NEO. N-E-O. NEO. Deixa eu ver se eu acho. É esse cara aqui. Tem um pouco de buzzword nesse projeto, algo que eu não gosto muito, né? O pessoal fala demais e faz de menos, né? Mas é esse projeto aqui, tá? NeoPPod, né? Que é uma versão distribuída do ZODB baseada em cima do Zell e do File Storage, tá? Tem gente rodando isso em cima de Plone 3, né? Não sei Plone 4 com essa história de blob, né? Como é que ficou isso, né? Mas enfim, tem gente que usa isso. Basicamente, como é que isso funciona? Tem documentação aqui, vocês vão poder acessar. O pessoal do ERP5 que usa isso, né? Mas basicamente o que ele faz? Ele é uma camada de abstração para transformar o nosso ZODB numa espécie de casquinha, para ao invés de gravar os pickles, né, gravar a representação dos objetos Python num arquivo, ele vai gravar isso no MySQL. E aí o MySQL é que vai ser o software responsável por dar a alta disponibilidade que você precisa, né? Aí você tem a opção de MySQL Cluster, você tem a opção de replicação no MySQL, você tem diversas opções, né? O que eles fizeram foi fazer uma casquinha para o ZODB que grava o ZODB em um banco de dados relacional. Eu não cheguei a testar isso, tá? Mas eu considero que o overhead desse tipo de abordagem é um overhead preocupante, tá? Mas é aquela história, né? Você faz uma troca que tem que ser justa, né? Banco de dados relacional, do ponto de vista de robustez, né? De você conseguir recuperar esse banco em uma falha, de você ter replicação distribuída. A gente tem aí, sei lá, 20, 30 anos de teoria da computação fundamentando todas essas áreas, né? É difícil de você dizer que isso não funciona bem, né? É um pouco irresponsável. Isso funciona. O que eu acho um pouco complicado no caso do ZODB é que você está tendo que fazer uma espécie de conversão, né? Você está convertendo aí algo que era muito natural, que era a representação dos teus objetos em memória, para um pickle, e esse pickle era gravado num arquivo de disco, né, com logs. O que eles estão mudando é, em vez de gravar isso num arquivo de disco, eles estão gravando isso num banco de dados relacional que tem lá a sua própria estrutura, né? No caso do Neo, ele tem algumas coisas a mais, né? Ele não é simplesmente uma camada de mapeamento para fazer essa gravação. Ele tem alguns daemons que você instala para ficar controlando se a replicação está ativa, para você criar as cópias master e slave, para você fazer a distribuição de carga das leituras e das escritas, né? Então ele tem uma estrutura um pouco mais elaborada, justamente para você ter aí replicação ativa, para você ter escrita concorrente distribuída, tá? Isso é um pouco diferente, o pessoal já tá perguntando aí do Hell Storage. O Hell Storage, o que ele é? O Hell Storage ele é simplesmente essa camadinha de mapeamento. Ao invés de você fazer a gravação num arquivo no file system, você faz a gravação no banco de dados relacional.
No caso específico do Hell Storage, ele é um produto feito para PostgRE. Tá? Ele funciona, foi pensado, ele é melhor idealizado para rodar com PostgRE. Eu sei de alguns casos que rodam em produção com Hell Storage e PostgRE, tá? Mas minha opinião pessoal, eu não usaria, tá? Eu acho que você está varrendo para baixo do tapete o problema ao invés de atacar ele realmente, tá? O ZDB ele foi feito para ser um banco de dados. O projeto do banco de dados do ZDB ele foi pensado para ser um banco de dados com grande volume de leitura e pouca escrita. Se você tem uma aplicação que não se enquadra nesse perfil, provavelmente você está usando a ferramenta errada, né? Você está querendo usar Zope para uma coisa que o Zope não foi planejado, né? Se você tem uma aplicação que ela é pesada com escrita e você está usando o ZDB, naturalmente você vai ter aí um bloat no ZDB, você vai ter um inchamento do seu ZDB, ele vai inchar, né? Porque cada transação ela gera uma nova cópia do objeto, né, no histórico do log, né? E essa nova cópia do objeto vai fazer o seu banco de dados crescer, né? Os dados eles não são modificados in place, em cima do próprio dado, né? Então, tem uma questão estrutural aí, né? Se você tem uma aplicação cuja performance do Zell ela é extremamente crítica, provavelmente você está fazendo escrita demais nesse banco de dados, você deveria estar usando outro tipo de tecnologia, né? Dependendo do site que a gente usa hoje em dia, é até contestável você usar banco de dados relacional, né? Tem muito banco de dados no SQL aí que se firmou no mercado justamente por ser um banco de dados voltado à escrita massiva, né? Tu pega aí tipo esse Rundup, enfim, esses bancos de dados no SQL que estão entrando na moda, o MongoDB, todos esses bancos eles são bancos que não tem SQL, que também não tem tabela, eles são muito semelhantes à ideia que o ZDB tem e já tem há muito tempo, né? A diferença é que esses bancos eles já foram montados numa estrutura que é uma estrutura diferente do ZDB. O ZDB ele foi pensado para ter grande volume de leitura e pouca escrita. Esses bancos eles foram pensados para ter distribuição e tamanho massivo e suportar a escrita massiva também, desde que os dados não tenham relacionamentos, né? Ou seja, que você não tenha uma relação de colisão entre os dados, né? O Facebook, o Twitter, todos eles usam esse tipo de estratégia, por quê? Porque os dados de uma pessoa não têm relação direta com os dados de outra. Você consegue fazer a gravação de uma grande quantidade de dados nesses bancos, porque o fato de você atualizar uma informação não vai impactar no processamento de transações de outras pessoas, só vai impactar no processamento das suas próprias transações. Não é o modelo, por exemplo, que o ZDB segue, não é o modelo que o Plone segue. Por quê? Porque muita coisa é centralizada no catálogo. A gente tem que ter um sistema de indexação e unificação dessas informações, porque quem está utilizando um CMS não está interessado em ver apenas as suas informações, está interessado em ver as informações gerais do sistema e usar o sistema como um todo, né? Então são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Não adianta você pensar que você vai usar um banco de dados relacional e vai resolver o problema do Plone. Isso não é verdade. Você pode estar simplesmente tapando o sol com a peneira. Mas conheço gente que usa em produção. Às vezes o pessoal gosta de... Enfim, o pessoal é tentado a usar esse tipo de solução, né? Até porque às vezes tem uma pessoa muito capacitada ou que entende muito de PostgRE na equipe, aí o cara decide que vai botar os dados do ZDB dentro do PostgRE, porque o PostgRE do cara já está replicado, já está bem testado, já está numa máquina, sabe, às vezes superdimensionada, que tem capacidade para fazer aquilo, e o cara, por não conhecer o banco de dados, às vezes prefere fazer isso, né? Mas não entende que os dados que estão dentro do ZDB, quando colocados dentro de um banco de dados relacional, eles não vão estar normalizados, eles não são legíveis para uma pessoa humana, né? Eles são dados binários, né? Eles são nada mais do que um conjunto lá de
de bits que está sendo persistido numa tabela lá. Você vai ter uma tabela lá com 1 milhão de registros e um monte de 0 e 1 dentro, né? Não é muito diferente de você ter isso num arquivo. Inclusive, dependendo do caso, é inclusive pior você ter isso num banco de dados relacional mapeando direto o ZDB, né? O ZDB é a implementação mais simples possível que resolve o problema. Tá? Então tem que olhar tudo isso com muito cuidado. Tá? Então é isso. O Hell Storage eu conheço, sei de instalação em produção que usa, conheço a estratégia dele, é uma estratégia só de mapeamento, funciona melhor com PostgreSQL. O Neo é uma solução um pouco mais nova, eu sei que é uma solução bem mais complexa, mas que ela está relativamente bem documentada, mas ela né, explora recursos do MySQL para conseguir fazer aí a alta disponibilidade e a tolerância à falha, né? Ele vai depender do MySQL para fazer isso. E o Zero-Wide, que seria uma solução nativa para ZDB, né? Uma solução completamente no SQL, uma solução que não tem dependência de nenhum banco de dados relacional, é uma solução que existe, funciona, mas que eu desconheço pessoas que utilizam em produção, né? Então tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de solução aí, porque para ambientes maiores, ambientes grandes, enfim, tem os seus problemas, né? Bem, falei. O que eu ia dizer? Ah, sim, eu estava falando do cache. Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar então como é que funciona essa história do cache. Vou falar um pouquinho do backup e aí depois nós vamos fazer um intervalo. Tá? Vamos lá. O que tem de importante para a gente ver de cache? É bem fácil, bem simples. Isso é configurado aonde? É configurado nas instâncias. Então, se eu for lá em partes, client 1, etc, e dar uma olhadinha no zope-conf, ou seja, é o arquivo só para ficar registrado. É o arquivo de configuração na minha instância. Opa, agora sim. Eu tô aqui dentro do Zell Cluster, partes, eu tenho as minhas diversas instâncias e o meu Zell Server, né? Então aqui dentro eu tenho o meu zope-conf da minha instância. É aqui dentro que eu vou configurar o cache do meu ZDB na visão da instância, né? Que é aquele cache importante para evitar latência de rede, evitar transmissão de tráfego via rede, que é algo que, enfim, é extremamente lento, a gente tem que evitar. Como é que isso é feito? Isso é feito de uma forma bem simples. É feito aqui, ó. Cache size X megabytes de tamanho. Tá? Essa é a configuração padrão do plano 4.1. 128 MB de cache do ZDB para cada client ZOP. Tá? Esse é o tamanho do cache size. Tá? Detalhe, eu não sei, eu sinceramente não lembro se esse cache size ele é por thread, mas provavelmente ele é por thread. Por padrão, cada instância de ZOP no Plone 4 e no 4.1, ela tem 2 threads. Tá? O arquivo de configuração padrão que o Unified Installer gera, ele não deixa com 4, ele deixa com 2. Então o pessoal acabou optando aí, né, por fazer a configuração com um menor número de threads, 2 threads, o padrão do ZOP seria 4, mas deixar um cache size um pouco maior. Eu lembro que em até versões 3 alguma coisa, o cache padrão era 20 MB. A gente subiu isso para 128 MB. Ficou bem maior o cache, o tamanho de cache que essa instalação deixa. E posso garantir para vocês, isso finalmente funciona, tá? Porque por questões do Python 2.4, o gerenciamento de memória do próprio Python não era muito bom, tá? Ou seja, às vezes você definia um tamanho de cache X lá e acabava tendo que confiar no cache size e na sua numeração de objetos, né? Porque o cache size, ele na verdade, ele é limitado, né, em X objetos por thread e num tamanho X para esse Zell Client. A limitação por tamanho antes do Plone 4, sinceramente, não funcionava bem. Por quê?
Porque você dizia, eu quero limitar isso em 20 MB, aí internamente o interpretador Python tentava limitar essa tabela de cache, né? Limitar esse espaço de cache nos 20 MB. Mas o garbage collector, né? O coletor de lixo do próprio interpretador Python não era eficiente o suficiente para liberar essa memória. Então você acabava limitando o uso de memória da tua instância, mas o garbage collector não liberava essa memória para o sistema operacional. Resultado, era muito mais eficiente você só limitar a quantidade de objetos que você queria, né? Você dizia lá, eu quero 20 mil objetos, então em cada thread, no máximo, ele ia deixar 20 mil objetos. E aí o garbage collector, lá de vez em quando, ia liberando uma memória, né? Resultado disso, na prática, é que tinha muita aplicação que comia uma quantidade enorme de memória e ninguém conseguia explicar. Era uma peculiaridade do próprio Python 2.4, né? Que tinha essa veia gulosa assim, de comer memória demais. No 2.6, que é a nova versão do interpretador Python do Plone 4, isso foi melhorado bastante. Tá? Isso foi bastante melhorado. Então, ele tende a ser mais fiel à configuração que a gente faz. É natural para qualquer linguagem orientada a objeto que você sempre aloque um pouco mais de memória do que os limites que você estabelece, né? Por quê? Porque internamente a máquina virtual sempre vai acabar fazendo referência a um monte de objeto, dificilmente o garbage collector vai conseguir liberar tudo. Mas no Python 2.6 isso é visível, funciona bem melhor do que no 2.4, tá? E é simples assim, só definir o cache aqui, o tamanho de cache e o número de objetos. Lembre que isso é por thread, tá? Então se você tem lá 10 instâncias, cada uma delas com 2 threads, vai ser 20 vezes 128. Isso aí vai dar 10 daria 1 GB, vai dar quase uns 2 GB de memória RAM, né, alocado aí só como cache de ZDB, né, fora o resto que o sistema obviamente já consome memória, né, o simples fato do ZOP estar ligado, ele só para carregar a memória ele já consome, né, uma fatia da memória do sistema operacional bem considerável, tá? Então, certamente, para rodar 10 instâncias com menos de 8 GB de RAM, nem pensar, né? Você precisa aí de 2 GB só para cache, mais uns 2 GB de folga, já ficou 4, fora o resto da memória que o sistema tem que ter para executar, né? Então, menos de 8 GB de RAM para 10 instâncias é impossível, né? Pelo menos não nesses parâmetros, tá? Bem, é isso. Faltou só uma coisa para eu falar: backup, né? Backup. Bem, o backup não mudou das versões anteriores para cá, tá? O backup continua podendo ser feito com o Repouso, tá? O Repouso é um softwarezinho que faz uma cópia do teu ZDB, né? Faz uma cópia, como é que eu vou dizer? Uma cópia a quente do teu ZDB, né? Com o ZDB rodando. Mas o que eu tenho dito para os meus clientes, né? Eu tenho dito que o melhor backup que eu tenho utilizado, o backup que eu uso no dia a dia, assim, é rsync. rsync é a maravilha de Deus, né? Eu tenho, assim, uma grande admiração pelos desenvolvedores do rsync, porque o rsync ele tem uma série de vantagens em relação ao próprio backup que o Plone implementa com o Repouso, né? A principal tem um shell script, inclusive, para fazer backup no diretório bin aqui, tá? Que é o shell que eu estava aberto na tela aqui. Mas a gente tem que entender o seguinte: esse backup que acaba usando o Repouso, ele é um backup que ele gera uma nova cópia do ZDB. Ou seja, ele vai ler o ZDB atual e vai gerar uma nova cópia do ZDB para você. Isso, quando a gente tem um ZDB muito grande, é uma tarefa pesada, é uma tarefa intensiva de I/O. E a gente sabe que uma máquina que está com I/O muito pesado pode simplesmente dar a impressão de travamento, né? Dá a impressão que o nosso sistema caiu, de tão carregado que ela fica, né?
principalmente se a gente está usando aí discos locais, esses discos SATA aí, que às vezes a gente tem disco SATA de 2 TB de tamanho, né? É um disco enorme, mas aí tu vai analisar, ele é um disco lento, disco que tem uma taxa de transferência ruim, às vezes um MTBF alto, né? Então essa parte de storage tem um monte de pegadinhas, né? O normal é que quando a gente está gravando um arquivo no disco, a gente grava lá uma taxa entre 40 e 80 megabytes por segundo, né? Aí tu tem que fazer o cálculo. Se o teu DataFS lá, por exemplo, é 5 gigabytes, vamos fazer um cálculo aqui, 5 vezes 1024, tá? Dá 5.120 megabytes, né? Aí você divide isso aí, vamos fazer 40 megabytes por segundo. Ou seja, o teu backup, né, idealmente, ele levaria 2 minutos e meio para rodar. Só que a gente sabe que a máquina não faz só isso, né? E dificilmente uma máquina em produção que tem carga alta vai conseguir transmitir aí com um disco de baixo custo 40 megabytes por segundo em operação de escrita. Geralmente é muito menos, tá? Eu já cheguei a pegar servidor carregado aí que fazia 10, né? Aí você faz 10 megabytes por segundo, fica terrível, tá? Você leva aí quase 10 minutos só para fazer um backup de um arquivo de 5 GB. Né? Um arquivo de 5 GB é mixaria. Tem cara com um arquivo de 50 GB aí rodando, né? Então começa a ficar complicado. Você tem que esperar 1h30 para fazer um backup de 50 GB, né? Então tem que lembrar disso. Tem que lembrar que usar o repouso, tudo bem, seria a solução padrão que o plano empacota, mas é uma solução que ela tem muita operação de escrita, tá? R-Sync é uma solução bem mais inteligente. Por quê? Porque o R-Sync ele só vai efetivamente copiar os dados que mudam entre uma cópia, backup e outra. Ou seja, o teu primeiro backup vai ser pesado, mas os backups posteriores, como ele só vai copiar as diferenças entre uma versão e outra, ele só vai transmitir aquilo que mudou. Então certamente ele vai ser muito mais leve, muito mais eficiente para rodar, tá bom? Bem, pessoal, eu vou fazer um intervalo agora, e aí na volta nós vamos revisar uma série de coisas que está ainda na minha listinha aqui, né? Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, aí 5, 10 minutos e já voltamos.